Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. Graziela sabe que isso é errado. Ela diz à mãe que admira a coragem dela e diz que em vez de usar a sabedoria para o mal, ela poderia usar para ajudar o próximo, pois seria invejável, já que sempre consegue tudo o que quer. Fátima confirma e diz que tudo o que quer, consegue, e afirma que no dia que aquela infeliz colocar os pés naquela casa, começará o martírio dela. Esmeralda acaba aceitando ir para a casa de José Armando. Ele diz que levará ela e Dominga essa tarde mesmo. Em seguida, ele beija a lindona. José Armando diz que fica tranquilo em saber que ela será bem tratada na companhia de sua família. Fátima diz à Branca que sabe que ela está preocupada, mas é tudo culpa do José Armando, que age de forma imprevisível. Branca critica Fátima por ela ter dado a ideia ao José Armando de Esmeralda ficar na casa. Fátima pede que Branca vá se acostumando com Esmeralda. Branca diz que não gosta de fazer nada escondida do Rodolfo e espera que Esmeralda não venha. Fátima diz que Esmeralda virá contente, mas que se faz de difícil para o José Armando. Esmeralda avisa Dominga que o José Armando levará elas para a casa grande. Dominga diz a Esmeralda que a casa não é do José Armando, e sim dela. Esmeralda afirma que queria conquistar o carinho de Branca. Ela diz que não sabe por que sente tanta necessidade de ser aceita naquela casa. Inácio avisa a Adrian que ofereceram trabalho a ele na fazenda vizinha, mas não aceitou. Adrian diz que o Rodolfo chegará na semana que vem, mas crê que Rodolfo o aceitará de volta. Inácio diz a José Armando que queria falar com ele, pois foi demitido por Rodolfo por ter tido um problema com Ofélio. José Armando pede que Inácio fale com ele na próxima semana, pois conversará com seu pai, assim que ele voltar. José Armando diz a Adrian que irá se ausentar por um tempo e irá trazer Esmeralda e Dominga para sua casa. Ele pede que Adrian o ajude. Adrian aceita ajudá-lo. Adrian diz a si mesmo que isso será ótimo para acabar com o orgulho da Graziella e quer só ver a cara dela quando vir o doutor casado com a Esmeralda. Graziella percebe que chegou ao fundo do poço, pois não tem coragem para defender seu amor e nem para enfrentar sua mãe, e Esmeralda se instalará na mesma casa. Branca diz a Fátima que o José Armando ama a Esmeralda e tem sentimentos pelos quais não podem brigar. Branca diz que daria tudo para o José Armando esquecer a Esmeralda e se casar com a Graziella. Fátima diz que enquanto essa moça estiver no meio, não será possível. José Armando chega em casa e avisa a mãe e a tia que Esmeralda aceitou vir para casa. Branca pergunta o motivo da pressa. José Armando questiona quem não tem pressa para ser feliz. Fátima diz que não se enganou e sabia que Esmeralda viria apesar de tudo. Melésio vai à cabana de Dominga e pergunta para onde ela e Esmeralda vão. Esmeralda comunica que vão se mudar para Casa Grande e ficará lá por uns dias, enquanto José Armando estiver na capital. Melésio se faz de vítima, dizendo que ficará abandonado. Esmeralda lamenta e fala que também não queria ir. O tonto pensa e percebe que é melhor Esmeralda ir para a Casa Grande, porque lá ela será a única dona, já que na Casa Grande há muita comida gostosa. O doidinho diz que aparecerá na cozinha da Casa Grande e dirá que é amigo dela para que lhe dê um prato com comida saborosa. Já pela tarde, José Armando vai com Adrian até a cabana de Esmeralda para buscar ela e Dominga. Crisanta decora o quarto de Esmeralda com umas flores. Fátima critica por tanto enfeite e preocupação delas na arrumação do quarto de Esmeralda, se ela nem verá tudo aquilo. Crisanta conta que Esmeralda se identificará com o cheiro das flores. Crisanta diz que Esmeralda é namorada do José Armando e tem que se sentir quase como dona da casa. Fátima segue demonstrando seu incômodo e desprezo pela chegada da cega na Casa Grande. Crisanta diz que devem fazer com que a estadia de Esmeralda seja agradável. Crisanta diz a Branca que está preocupada por Dominga vir morar ali. Branca diz que teme que Dominga revele o segredo ao Rodolfo de que o José Armando não é filho dele. Esmeralda pega seus brincos para usá-los na Casa Grande.
José Armando chama a amada. Melésio se despede de Esmeralda. Ela diz que voltará em breve e que irão à Gruta da Cascata como ele gosta. Eles saem de caminhonete, a caminho da casa grande da fazenda. Minutos depois, José Armando, Esmeralda e Dominga chegam. Branca cumprimenta Esmeralda e Dominga e deseja boas-vindas a elas. Branca pergunta se Dominga já se sente melhor. Ela faz um sinal que sim. Fátima diz a Graziela que as visitas já chegaram e ela precisa ir lá recebê-las e dar a elas as boas-vindas. Graziela se chateia com as palhaçadas da mãe. José Armando agradece ao Adrian por tudo. Branca pede que Esmeralda se sinta à vontade. José Armando agradece a Esmeralda por ter aceito o convite. Crisanta diz que Dominga ficará no quarto ao lado. Esmeralda diz a José Armando que se sente sem graça com Branca. José Armando diz que Branca sempre gostou dela. Esmeralda se lembra de quando Branca pediu para ela se afastar do José Armando. Fátima e Graziela cumprimentam Esmeralda. Fátima não perde a chance de constranger Esmeralda. Ela pede que José Armando vá preparar uma bebida para Esmeralda enquanto a ajuda. Os dois saem e Fátima mostra para Esmeralda como é o quarto. Fátima avisa que mandou colocar aquelas flores ali para ela. A Faristeia empurra o jarro de flores e o quebra. Esmeralda se assusta. Fátima bota a culpa em Esmeralda e critica a cega, dizendo que ela é muito atrapalhada, pois acabou de quebrar um jarro de cristal de alta qualidade. Esmeralda quase chora. Fátima segue resmungando. José Armando chega e Fátima avisa que Esmeralda o derrubou. Fátima diz que Esmeralda tocou nas flores e o derrubou. Esmeralda lamenta e pede perdão. José Armando pede que ela não se preocupe. Fátima faz fofoca para Crisanta, Graziela e Branca e as informa que Esmeralda quebrou um jarro de cristal que era dos avós de Branca. Branca se enfurece. Fátima pede que Crisanta vá limpar o quarto e recolher os cacos de vidro. Fátima diz que precisam fazer Esmeralda pensar que tudo aquilo foi um acidente. Graziela se encontra com Adrian. Ele não a deixa passar. Graziela pede que ele pare de procurá-la. Adrian diz que veio perguntar se a namorada do José Armando precisa de alguma coisa. Graziela pede que ele espere lá fora, pois se precisarem de algo, o chamarão. Branca pede que Esmeralda não se preocupe mais. Fátima segue afirmando que Rodolfo vai virar o demônio quando vê o que Esmeralda fez. José Armando diz que seu pai não iria se importar com o jarro. Ele pede que a descarada não aborreça mais sua Esmeralda. Mais tarde, já pela noite, todos estão indo jantar. Fátima fica furiosa ao saber que Esmeralda e Dominga vão comer na mesa. Fátima critica Dominga e fala que tudo isso deve ter sido ideia da Crisanta. Crisanta diz que Dominga é convidada da família e deve jantar com eles. Fátima quase morre de estresse. Branca pede que a resmungona não torne as coisas mais difíceis. Tula fica preocupada e avisa Jacinta que já está ficando tarde e precisa ir cuidar dos seus netos. Jacinta pede que ela fique, pois a fofoca vai ficar boa e acha que Fátima irá jogar as pedras na Esmeralda. Jacinta comenta que Fátima está se fazendo de boazinha com a Esmeralda, mas sente que a Faristeia está preparando algo pior. José Armando leva a Esmeralda até a mesa. Branca cumprimenta Dominga. José Armando diz que em breve ela recuperará a fala. Branca nota que Dominga quer dizer algo. No dia seguinte, José Armando agradece à mãe por ter recebido Esmeralda e Dominga na casa. Branca diz que não se incomoda por Esmeralda estar ali, mas as circunstâncias lhe deixam afetada. Branca confessa que falou com a Esmeralda e pediu que ela se afastasse dele. José Armando lamenta que a mãe tenha feito isso e diz estar decepcionado com ela. Branca diz que fez isso pensando na Graziela, na vontade do Rodolfo e com o propósito de fazê-lo feliz. Dionísio leva a correspondência para Fátima. Ela pega. Dionísio oferece para Fátima um passeio pelas terras do Rodolfo. Fátima diz que pensará no assunto. Branca diz a José Armando que se sente perdida no que poderá fazer, mas espera que Fátima esteja certa, pois a estadia da Esmeralda pode ser boa para a conhecerem melhor. José Armando revela à mãe que vai aproveitar sua viagem à capital para procurar trabalho. Branca pergunta onde ele pretende trabalhar. José Armando diz que numa clínica. Ele fala que montará seu próprio consultório por si mesmo, com seu próprio dinheiro. Ele esconde da mãe que está casado com Esmeralda, mas diz que ele e Esmeralda já são um só e que sua vida está unida à dela.
Fátima vê que a carta que chegou na casa foi mandada por Álvaro para José Armando. Dominga se comunica com Crisanta, dizendo que sente medo de ficar naquela casa. Crisanta diz que ali elas não correrão perigo, pois José Armando está ali para defendê-las e também fará o possível para elas se sentirem bem ali. Crisanta quer ficar calada e não quer revelar o segredo, mas Dominga diz que precisa dizer para Branca que Esmeralda é filha dela. José Armando leva Esmeralda até o jardim dos fundos da casa e conta que ali se vê o Pinedo, que é símbolo da família Penha Real, e tudo ali é propriedade do seu pai. Esmeralda pergunta o que acontecerá quando Rodolfo souber que ele se casou com ela. Esmeralda teme que José Armando será deserdado por Rodolfo e que perderá tudo. José Armando diz que tem o amor dela e com isso conquistará o mundo e superarão tudo juntos e ali na natureza que ela tanto ama a fará feliz. Eles se beijam. Crisanta pede que Dominga não conte nada ainda, pois facilitou esse namoro e quer que tudo se saia bem, sem que revele esse segredo horrível. Crisanta diz que é melhor esperarem os ânimos se acalmarem. José Armando e Esmeralda namoram. Eles comemoram juntos. Graziella os vê. Esmeralda diz que gostaria muito de ver tudo o que ele descreve, pois é muito bonito como ele fala. Esmeralda diz que Deus lhe encheu de bênçãos, e uma delas foi tê-lo encontrado. José Armando diz que só falta ela poder enxergar e acha que o Dr. Lascaino logo deve entrar em contato com ele para operá-la. Fátima lê a carta de Álvaro, onde ele diz que está disposto a operar Esmeralda assim que José Armando quiser. Fátima guarda a carta e decide não mostrá-la para o José Armando. Branca vai até Dominga. Crisanta diz que Dominga só consegue mexer a cabeça e deve estar muito cansada. Branca pede que Crisanta leve Dominga para conhecer os jardins e a capela. Fátima pede que Dionísio a leve à cidade, pois vai ir lá comprar umas coisas. Ela diz que Graziella irá com eles. Ele diz que podem ir na picape. José Armando diz à amada que quer que ela seja sua mulher na igreja, pois irá gritar para todos que estão juntos, perante Deus, e ninguém poderá separá-los. Graziella critica a mãe por estarem indo para a cidade. Fátima diz que vão preparar uma surpresa para Esmeralda. Graziella pergunta que papel tem nesses planos. Fátima diz que ela irá ajudá-la. Lúcio Malavé chega à cabana de Dominga e vê que Esmeralda já não está mais lá. O infeliz amaldiçoa as pessoas que levaram Esmeralda e garante que irá encontrá-la.